Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser? Pois é, hoje é a sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein? De gerar muita receita. Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Espero que sim. O personal Gilson de Oliveira, suposto amante de Graciane Barbosa, juntamente com seu advogado, resolveu se pronunciar e explicar toda a verdade sobre seu envolvimento com a Musa Fitness. Em uma entrevista ao ator Raul Gazola, ele contou tudo o que rolou entre os dois. Confira, mas antes deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Gilson, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é muito simples. Você era ou não era personal da Graciane Barbosa? Nunca fui. Mas por que rola nas redes sociais que vocês tinham os vídeos juntos, você postava vídeo, ela postava? Como é que funciona isso? Então, em relação aos vídeos, aos desafios, porque... O que é um desafio? Eu preciso entender isso. O que significa desafios? O desafio era como se você fosse fazer algum movimento com um grau de dificuldade que qualquer uma pessoa que treinasse conseguiria fazer. Por isso que se chamava desafio. E aí ela fazia para entreter os fãs e trazer mais para perto dela. E eu fazia a parte porque eu tinha um preparo para isso. Eu sou um cara faixa preta em jiu-jitsu, sou dançarino também, então tenho muita consciência corporal e isso sempre me ajudou. Eu também sou faixa preta de jiu-jitsu. Por isso que a gente parabéns. É foda. É isso. Deixa eu te perguntar. Ela disse, a Graciane te disse que estava separada do Belo? Então, comentou, e acho que isso é algo que todo mundo já sabia, né, cara? Nunca foi nem será nenhuma novidade. Ela te falava a respeito dessa separação? Como é que foi? Não, porque eu não perguntava. Acho que isso não me interessava, porque eu não queria entrar nesses méritos para não ter nenhum... para não compactuar com nada que fosse errado em relação a influenciar na vida dela, fora ou na minha. Você acha que o Belo tinha conhecimento da relação de vocês dois? Então, depois de um tempo, sim, porque a galera que nos rondava começaram a comentar e falar sobre. Então, acabou que ficou algo não explícito, mas que todos acreditavam que existia. Então, você acha que o pessoal a equipe do Belo e da equipe da Graciane sabiam da relação de vocês também? Então, em relação a isso, eu não sei te afirmar porque eu não tinha contato com a equipe deles. Então, na verdade, você teve um relacionamento com a Graciane? Sim. Bom, quanto tempo durou esse relacionamento? Cara, eu acredito de fevereiro até agosto, porque eu sou ruim de data, então não tenho como te dar precisão em relação a isso. Esse relacionamento era tranquilo, descompromissado? São duas pessoas que se conheceram, se gostaram, mas não tinham um compromisso fixo. Como é que funcionava isso? Exatamente, justamente por conta das obrigações de cada um. Nada forçado, sem nenhum interesse que fosse financeiro, como aparece muito, e sou julgado por isso, pela imagem que ela tem e não por quem eu sou. E foi isso. E aí, então, eu vou fazer uma pergunta que era para mais tarde, mas vou fazer agora. Você se beneficiou de alguma maneira desse relacionamento? Ou publicamente, ou como personal, ou financeiramente, ela te ajudava de alguma forma? De maneira nenhuma. Tanto que, por mim, ninguém nunca soube. Ninguém nunca ouviu sair da minha boca algo relacionado a isso. Vocês se encontravam e ficavam juntos com qual frequência? Cara, 1, 2 vezes na semana, por conta das dificuldades do trabalho, por ela ser quem ela é e pela correria da vida, na verdade. A Graciane te mandava mensagens de vez em quando, diariamente? Como é que funcionava isso? Cara, como eu havia praticamente todos os dias, porque eu trabalhava na academia que ela frequentava, acho que a gente não trocava mensagens assim, porque estavam sempre juntos. Mas era mais um contato mais visual do que outra coisa. E quem, na verdade, tomou a iniciativa da relação? Quem é que se encantou primeiro pelo outro? Ou vocês se encantaram junto? Como é que funcionou isso? Então, não sei te dizer exatamente sobre ela, eu falo por mim. Conforme o tempo foi passando, nosso contato na academia foi aumentando por conta dos desafios, por conta dos
treinos, da troca de informações em relação ao que a gente curte, eu te falo que, da minha parte, eu confesso que comecei a gostar dela pela pessoa que ela é, pela pessoa que ela sempre se mostrou em relação a todos lá. Você é uma pessoa muito boa e tem um bom coração e tratou sempre todos igual. Nunca vi ela destratando absolutamente ninguém. Eu, por sinal, fiz uma novela que a gente teve um relacionamento, um par romântico, e ela sempre foi muito delicada e muito simpática. Alguma vez vocês viajaram juntos? Nunca, até porque não tem como, não existe essa possibilidade. Mas você esteve em São Paulo numa feira de esportiva, né? Que ela também estava. Vocês chegaram a ficar juntos lá ou não? Então, foi uma coincidência porque eu fui fazer um curso lá, foi até na Feira do Arnold, e algo que esse ano eu também fui, e ela sempre vai por compromissos de trabalho. Aí acabou que foi num dia que ela estava por lá, e aí acabei esbarrando com ela sim. Eu soube que o empresário do Belo foi à academia e pediu sua demissão. Isso é verdade? Cara, é verdade. E o que foi que ele alegou? Para você, como é que isso chegou aos seus ouvidos? De que forma isso te abateu? Então, ele alegou que foi por conta da imagem, óbvio, do casal, e também relacionou à imagem que a academia poderia passar por eu ser o funcionário da academia. Porém, de mim nunca saiu absolutamente nada, e se alguma vez saiu alguma coisa, acredito que o erro foi deles por trazer isso à tona. Ela reclamava de alguma forma da vida com o Belo? Ela conversava com você sobre a intimidade ou não intimidade que ela estava tendo com o Belo? Comigo não, porque eu acho que eu nunca abri espaço para isso. Eu sei que eu estava numa posição que talvez, se eu perguntasse, eu ouviria alguma coisa desagradável, mas não era o que eu queria, porque eu estava curtindo o momento e eu acho que era para isso que eu estava ali. Uhum. E em relação a isso, não. E você acha que ela não se divorciou dele por quê? Acredito que por conta da profissão que eles têm, de tudo que eles têm junto, e de imediato por uma repercussão que está acontecendo agora, só que dessa forma que foi feita foi cruel e muito cruel comigo, porque acabei se tornando responsável por uma coisa que já não existia. E assim, eu acredito que tudo isso tenha sido por ele, o empresário dele, mais pelo empresário dele e o Léo Dias, calculado. Porque já tem um bom tempo que eu nem falo com ela. Mas não por briga ou por nada disso, mas porque são vidas diferentes. Você acha que a academia toda sabia, poucas pessoas sabiam, algumas pessoas sabiam, e depois que você foi desligado da academia é que o caso repercutiu? Então, depois que eu fui desligado, eu tive a certeza. Mas enquanto eu estava lá, eu não sabia, porque eram 2 turnos. Quantas pessoas sabiam, mas que existia uma fofoca, um será, por conta do comportamento e do apreço que ela tinha por mim, mas não só por mim, ser bem claro, pelo jeito dela, a galera falava e comentava. Só que pelo meu jeito de ser mais na minha, mais não ficar buscando nenhum tipo de fofoca, ou se envolver em algo que não fosse isso, ou relacionado a outros assuntos que não fosse o trabalho, não me falavam. Era como se a fofoca existisse se eu estivesse fora daquele meio, daquele ciclo. Como é que foi a reação da Graciane quando soube que você tinha sido desligado? Você sabe? Do meu ponto de vista, ela ficou muito preocupada pelo fato de eu ser um cara que ajudo em casa, tenho 2 irmãos especial, ela sabia da importância que o trabalho tem para mim e acredito que ela tenha ficado muito chateada no momento por achar que a responsabilidade da minha demissão fosse ela. E a gente até então não sabia exatamente o porquê. Quando eu saí, quando me pediram para me afastar, era para tentar fazer com que isso não se espalhasse como um escândalo. Bom, disso tudo que você falou aí, o que me chamou muita atenção foram seus irmãos, que você tem irmãos especiais. Que tipo de especial são seus irmãos? Então, eu tenho um irmão que ele tem hidrocefalia, ele não sente do joelho para baixo, resumindo, ele não anda, ele ainda não tem
essa mobilidade. Ele é muito dependente da minha mãe, que já tem 60 anos, também trabalha bastante. O meu outro irmão, ele tem deficiência mental, então é um cara que vai precisar de ter alguém do lado dele para o resto da vida. Não tem discernimento para muitas coisas. É uma criança gigante. Então, como é que isso abalou a tua vida financeira e emocional quando você foi desligado da academia? Como é que está a sua situação atualmente? Então, atualmente, essa imagem que foi criada tem me prejudicado pelo simples fato. Aonde eu vou é zoação o tempo todo, não ligo, mas afeta diretamente a profissão, e não só a minha, mas os profissionais que são personal. E isso, obviamente, me limita que daqui para frente eu tenha mais trabalho, e o pouco que eu tenho não vai suprir a necessidade que eu tenho em casa, porque o personal, se ele não tiver trabalho e aluno, ele não consegue ter uma renda boa, entende? E aí tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei até hoje, ninguém me deu, tudo eu corri atrás. E assim, dessa forma que estão me agredindo, sabendo a verdade, por mais que Léo fale uma coisa e ao mesmo tempo ele contradiz, isso tem me prejudicado bastante, porque eu tenho alunos que me ajudam, porque eu sou um cara que também sou atleta, entende? Se eles não tiverem esse bom coração partindo deles, vai ficar mais difícil. E mais difícil para mim, fica mais difícil para minha família. E eu luto por eles todos os dias. Então, na verdade, você conseguiu ou não conseguiu algum patrocínio por conta da Graciane? Por conta dela, nada. 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 Até que a amizade que eu tenho por ela, de muito apreço, foi abalada por conta de tudo isso. Veio de uma maneira tão negativa que falam que eu ganhei 120 mil seguidores. Mas o que eu faço com 120 mil seguidores se eu sei que eles só estão ali para saber qual é a próxima fofoca? Não me ajuda em nada. É verdade. Você, depois que foi desligado da academia, quantas vezes você falou com a Graciane? Cara, se eu falei, foi muito pouco. Porque o artista, num geral, eu acho que ele só tem um contato, uma amizade, um carinho, assim, de aproximação com a pessoa quando ele tem contato. Contrário disso, você só é mais um fã. Ô Gilson, eu queria deixar o microfone aberto para você dizer qualquer coisa que você achasse pertinente. Então, fica à vontade. Então, acima de tudo, eu queria pedir que a galera revesse o conceito deles relacionado a um profissional, a um cara que é trabalhador, a um cara que busca pela família, a um cara que tem princípios. E se vocês avaliarem de fato todas as informações que estão vindo e me crucificando, da mesma forma que os caras me crucificam, eles mostram que eles estão errados, que eles estão falando o inverso do que realmente aparece, do que é. Isso é o que eu peço de mais importante, que tenham consciência, até porque eu preciso sustentar minha família e mostrar para todo mundo que ninguém me dá nada. Tudo que eu tenho é base de suor e trabalho, e honesto. Bom, a pergunta que eu tenho para fazer agora para você é bem delicada. Você tem medo? Você está sofrendo ameaças que você me falou? Você acha que isso pode se concretizar de uma forma negativa para você, independente do trabalho? Porque no trabalho você já está sendo prejudicado, mas na sua saúde física, você acha que alguém pode te agredir na rua de alguma forma? Então, em relação a isso, eu não sei a que ponto a galera é doida, maluca, mas só de plantar aquela semente na cabeça da minha mãe, que tem 60 anos, que é responsável, na cabeça dela por mim ainda, isso faz muito mal, porque tudo que eu faço é por ela e pela minha família. Então, mesmo que não me afete diretamente, está afetando a ela, aí sim passa a ser muito prejudicial para a minha cabeça. Como é que você trabalha abalado? Nesse sentido, sim. Bom, Gilson, eu vejo que você tem um condicionamento físico maravilhoso, espetacular, mas eu volto e meio, eu posto umas mensagens de superação no meu Instagram e digo o seguinte: você pode estar muito bem fisicamente, mas se você não estiver bem mentalmente, você não tem nada. Então, você sendo abalado emocionalmente, está te abalando em tudo. Eu fiz questão de fazer essa entrevista com você, através do Dr. Joab, porque eu sou um cara que pratico musculação todos os dias, não profissionalmente, mas eu acho extremamente necessário
e sou faixa preta de jiu-jitsu, assim como você. Então, eu acho que há um preconceito das pessoas acharem que o personal teve um relacionamento com uma aluna, mas nesse caso não foi porque a Graciane Barbosa nem a aluna sua era. Houve um envolvimento que acontece em qualquer profissão. Um advogado pode se envolver com uma outra advogada, um personal com aluna, um ator com uma atriz, ou até mesmo com um elenco de apoio. Isso acontece em qualquer lugar. E a gente não pode ser crucificado por isso. Principalmente porque vocês não fizeram nada errado, nem você nem a Graciane. Ela estava separada, mesmo estando morando na mesma casa com o Belo, por conta de uma conveniência entre eles dois, como você falou, uma conveniência comercial. E me parece que o Léo se aproveitou dessa situação para fazer o que fez. Eu te desejo toda a sorte do mundo e eu acho que você está muito bem amparado pelo Dr. Joab Sobrinho e espero que tudo isso se resolva o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Fica com Deus, irmão. Família, essa história ainda vai dar muito pano pra manga. O que acharam? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo do canal.